a gente precisa consertar na vida, né? Deus é amor. Então eu acredito que hoje ele vai falar com muito amor com você. E eu sei que, apesar da gente pode ter 20 anos de igreja, mas se a gente não lê Bíblia, parece que vai ser uma pregação nova, e que não é uma coisa nova. Então eu vou falar hoje de um assunto, mas se você estiver lendo Bíblia, você já vai ter completado esse assunto dentro do seu espírito. Vai ser um complemento. Se você não estiver lendo Bíblia, você vai ter mais dificuldade para entrar nesse espírito que nós estamos falando. Então por isso é bom a gente ter comunhão com a Bíblia, né? Que Deus vai dando as revelações e Deus vai confirmando as coisas no nosso coração. Primeiro eu quero colocar uma imagem aqui. Eu quero falar com você sobre isso. Ó, tem aqui uma vasilhinha aqui com maçãs, né? E você repara que tem uma lá no meio que está podre. Então essa aqui está podre. As outras do lado estão sãs, né? Agora o que vai acontecer? Se ela não for tirada logo, ela vai apodrecer as outras. Ela vai liberar fungos e vai contaminar as outras, né? O apodrecimento é causado por fungos e bactérias que fermentam açúcares presentes nas frutas, retirando o alimento necessário à sua sobrevivência e proliferação. Com isso, espalham-se facilmente de um fruto para o outro, causando a fermentação e apodrecimento dos demais. Então, se ela não for tirada, ela vai apodrecer as outras. Se ela ficar ali, ela vai começar a liberar bactérias, vai começar a liberar fungos. Daqui uns dias a maçã fica com aquele pozinho verdinho. Daqui uns dias ela vai apodrecendo. E você vê que começou com uma. Começou com uma, não são todas, mas uma vai apodrecendo a outra. Num lugar basta apenas um murmurador. Se tiver um murmurador no lugar e você não tomar posição em relação, aí você vai apodrecer junto. Porque você vê, por exemplo, vamos dizer que ele é um murmurador, ele só precisa de outra pessoa para poder ser. Um murmurador só precisa de outro murmurador para poder ser. E você vê que o problema é dela, não é dos outros, mas os outros acabam entrando no problema por causa da murmuração. Então nós temos que tomar muito cuidado com a murmuração. E a murmuração é uma coisa tão sutil que a gente acaba murmurando mesmo não entendendo aquilo, a gente acaba murmurando com muita facilidade. Pode ser um problema de criação, a pessoa já vem de uma família que só tinha reclamação. Pode ser hormônio, a pessoa todo dia está passando mal, está com problema de hormônio, só vive reclamando, tem que ir no médico, tomar um remédio para compensar os hormônios, para melhorar, para parar até de murmurar. Pode ser criação, pode ser demônio, pode ser um monte de coisa, carne. Pode ser uma porção de coisa a causa da murmuração. Mas no final de tudo, Deus é tão bom que Ele faz um resumo. E no final de tudo nós temos que parar de murmurar. E hoje nós vamos terminar o culto pedindo perdão para Deus por causa da murmuração. Porque isso é um assunto tão perigoso. Isso é uma coisa tão perigosa dentro da igreja, é a murmuração. Então você vê que murmuração é uma coisa de uma pessoa que está insatisfeita com a vida. Ela é crente. Vai na igreja, mas é uma pessoa insatisfeita com a vida. Nada está bom para essa pessoa. E você acha que Deus vai abençoar a gente que fica murmurando? Assim, o próprio Deus é contra a murmuração? No Velho Testamento, nós temos exemplo maligno do povo de Israel sobre murmuração. O que você quiser aprender sobre murmuração é com o povo de Israel quando saiu lá do Egito. Então, nós precisamos corrigir isso na nossa vida, não é uma coisa simples. Ele não aparece com chifre, né, com tridente, com capa vermelha, os dentão, ele não aparece na murmuração, ela vem sutilmente no nosso coração. Daqui a pouco a gente passa a reclamar de tudo. E uma pessoa que reclama de tudo, ela não está bem espiritualmente. Ela está insatisfeita com a vida. Ela tem Deus, mas ela não está insatisfeita com a vida. Tudo para ela não presta. As autoridades, daqui a pouco ela está reclamando das autoridades da igreja, não presta também. O Moisés não prestava. Quem mandou as provas foi Deus, quem não prestava era Moisés. Então eles não estavam reclamando de Moisés, estavam reclamando do próprio Deus que mandou as provas, que mandou o tratamento. Então, daqui a pouco está tudo ruim para você. E aí você vai contaminando outras pessoas.
Não é assim? Tem gente que está indo tão bem na vida, chega outra pessoa, ela começa a dar um de coitado. Então nós precisamos cuidar desse negócio de murmuração na nossa vida. Murmuração é de pessoa que está insatisfeita. Você tem Deus, mas é uma pessoa insatisfeita. Você não se alegra com nada. Então o que você tem? Precisa ver se é hormônio, precisa ver se é demônio, precisa ver se é carne, precisa ver o que é. Mas tem que parar de reclamar. Nós temos que mudar de lado. Então, o Novo Testamento, tempo da graça, nós vamos falar do Velho, mas vamos lá no tempo da graça, dar uma olhada o que Israel deixou como mau exemplo no tempo de Jesus, no tempo da graça. 1 Coríntios 10:5, ele fala assim, ó, o que Israel deixou no tempo da graça? Mas Deus não se agradou da maior parte deles pelo que foram prostrados no deserto. Murmurador não sai do lugar. Pode fazer campanha, falar que você vai ficar rico, milionário, e Deus vai te abrir uma porta branca, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Bíblia, murmurador não sai do lugar, não, fica prostrado no deserto, no Novo Testamento, no tempo de Jesus. Mas Deus não se agradou da maior parte dele, Deus não se agrada de gente murmuradora que fica reclamando de tudo. Deus não se agrada da maior parte deles pelo que foram prostrados no deserto. Essas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatra, como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar, para festejar. Então, nós precisamos abandonar a murmuração. Se você não abandonar a murmuração, você vai morrer no deserto. Com Bíblia na mão, com Jesus, com o Espírito Santo, com tudo. O Espírito Santo ensina, eis que estou à porta aí, bate, se você abrir, eu vou entrar, você é com você. Mas se você fechar a porta, não é só para salvação. Ele está batendo na sua porta, ó, para de murmurar. Se você não deixar ele entrar, você vai continuar murmurando e você vai perecer no deserto. Por quê? Murmurar é desconfiar de Deus. Quando você começa a murmurar, você está dizendo, eu estou descontente, eu desconfio de Deus, né? E é certo, aqui no versículo 14:11, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? O povo está murmurando. Por quê? Estavam lá no deserto e esse povo viu tantos milagres de Deus acontecer. Sabe o que é cair pedra de fogo do céu, né? E atingir toda a plantação, todos os animais lá no Egito, e eles não serem atingidos? Que milagre tremendo, que coisa gloriosa, maravilhosa de Deus. O povo ser protegido, esse povo viu tantos milagres. Aí eles chegam lá diante do Mar Vermelho, vamos sair, vamos para a terra de Canaã, vamos ser salvos, vamos para a terra de Canaã. Eles começam a reclamar. E aqui no versículo 11, disseram a Moisés, será que por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo sair do Egito? Não é isso que te dissemos lá no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos nesse deserto. O murmurador só fala em morte. Todo dia ele quer morrer, ai Deus, eu quero morrer, ai Deus, eu não aguento. Mas com esse tipo de vida espiritual não aguenta mesmo. Ai Deus, estou mole, eu não aguento mais, eu não sei nem se vou chegar ao próximo Natal. Já está morto mesmo espiritualmente. Nós precisamos urgente de um avivamento no nosso interior. Nós precisamos ser avivados por Deus, avivados por Jesus. Murmurador só fala em morte, só fala em retroceder. Ah, se a gente estivesse lá no Egito, só fica lembrando daquele tempo. Sabe, aquele tempo, a gente era escravo, mas a gente estava no Egito, pelo menos lá tinha sepulcro para a gente ser enterrado. Porque esse tipo de gente, eles estão na igreja, mas não pode passar por um probleminha. Jesus tem que fazer para ele tudo certinho, sempre tudo tem que dar certo. Eles não podem enfrentar um problema que é morrer. Eles já ficam, já ficam pedindo a morte. Não pode enfrentar um probleminha. Vamos chegar aqui diante do mar, Deus vai abrir, Deus vai fazer um milagre, Deus vai agir, Deus vai operar. É só desistir, é só retroceder. E quando encontra outra pessoa, é só palavra de derrota. Não tem um salmo, não tem um hino, não tem um cântico, não tem uma doutrina, não tem nada. Murmura até respirando. Nossa vida de crente.
Até respirando, até na respiração murmura. Meu irmão, o negócio é sério, você vai morrer no deserto. Na graça, no tempo da graça, se a gente continuar reclamando, desconfiando de Deus, nós vamos morrer no deserto. Com Bíblia na mão, com Jesus, Espírito Santo, óleo, escola dominical, vigília, monte, jejum, oração, e vai morrer. Se continuar murmurando e reclamando, é o espírito da morte. E eles morreram de fato mesmo, só pediu a morte. Até um dia que eles morreram de verdade mesmo. Porque ficaram reclamando, desconfiando de Deus. Então, Deus, nós estamos vivendo uma geração que tem que fazer tudo certinho, faz o que eu quero. É eu que mando. O Senhor me obedece. Tem que fazer tudo certinho. Se sair uma coisa ao contrário, pronto, começa a murmuração. E eles morreram no Novo Testamento, no tempo da graça. Eles deixaram mau exemplo que foi contado no tempo da graça. No versículo 15, 22. Aí saem, passam pelo meio do mar vermelho. Deus abre, Deus faz um milagre, Deus faz uma obra tremenda, maravilhosa. Eles saem e vão rumo à terra prometida. Estão indo rumo a Canaã, a terra prometida. Só que até chegar lá tem desertos. Até chegar lá tem desertos. E está certo que a gente entende que esse povo viveu 430 anos preso no Egito. Então a mente deles é uma mente maluca, como era a nossa no passado. A mente deles é atrapalhada, eles não entendem nada de Deus, não conhecem Deus, não tem experiência pessoal com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, com o jejum, com a oração, tudo bem. Leva-se um tempo para aprender tudo isso. A questão é que eles tiveram o tempo que foi necessário, 40 anos, e mesmo assim não aprenderam e morreram. Tem gente que vai passar 40 anos na igreja e vai morrer na murmuração. Porque não se abre para o Espírito, não quer aprender, não descobriu que ela ainda é o problema. Ela ainda é o problema. A Raquel casou com Jacó e ela era estéril. Era estéril, ela cobrava o marido. Ela culpava o marido, porque não gerava filhos. A Ana era estéril, culpava o Eucana, porque não tinha filhos, culpava o marido também. Enquanto você passar a vida culpando as pessoas, você não assumir a responsabilidade para você. Deus quer que você tenha a responsabilidade com você. Enquanto, eu murmuro por causa de fulano, eu murmuro por causa de ciclano. O que acontece? Eu sou uma pessoa frustrada, eu sou crente, mas eu sou decepcionado, eu sou uma pessoa frustrada, eu estou cheio de problema, não aconteceram as coisas ainda do jeito que eu quis, eu me tornei uma pessoa frustrada. E frustrada é aquela pessoa que ela põe um objetivo, mas não consegue alcançar. Depois culpa Deus, e eu estou decepcionado, só que eu fico cobrando isso do marido. Eu estou decepcionado por causa de você. Aí o marido fica cobrando da mulher. Eu estou decepcionado por causa de você. E nenhum dos dois vão para frente e vão morrer no deserto. Murmuração faz o crente morrer no deserto. Ele não passa. Porque ele não assume a sua própria responsabilidade. O problema sou eu. Eu sei os problemas que eu trouxe do meu passado. Eu sei como eu fui criado. Você deve saber como você foi criado também. O lar que você foi criado, você deve ter esse entendimento. Porque eu tenho. Eu sei dos meus pecados, você deve saber dos seus pecados também. Só que você tem que assumir a responsabilidade para você, porque murmuração é fruto de uma doença espiritual, é fruto de uma frustração pessoal. Eu estou descontente com tudo, mas eu vou continuar reclamando. Minha geladeira está cheia, está caindo carne para fora, mas eu vou continuar murmurando. Eu tenho uma casa bom, um carro bom, estou comendo, né? Comi churrasco hoje, mas eu vou continuar reclamando. Ao invés de assumir a responsabilidade e falar, não, eu vou parar com isso, eu vou mudar isso. Então, tudo bem que se leva um tempo para a gente aprender, tá certo, né? A gente leva um tempo como crente para nossa mentalidade mudar, nascer de novo, né? E a gente mudar os nossos pensamentos para a gente conhecer a boa e agradável vontade de Deus, a renovação da mente. No versículo 22... Fez Moisés subir Israel do Mar Vermelho, saíram para o deserto de Sur, caminhando 3 dias no deserto, e não achavam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber da água de Mara, porque eram amargas. Porque isso chamou-se Mara.
E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então, ele sai do deserto, estão indo para a terra prometida. Nós saímos lá do Egito e estamos indo para o céu. O alvo é o céu. Só que eles chegam no deserto e não tem água. Só que eles já passaram o rio, o Mar Vermelho, já passaram. Deus já abriu, já fechou, já estão lá no deserto. E no primeiro problema que eles encontram, eles começam a murmurar. Sabe o que eles pensavam? Que problema na vida se resolve murmurando. Sabe qual era a mentalidade deles? Nós estamos com problema, vamos murmurar então. Problema não se resolve murmurando. Problema se resolve a gente declarando a palavra, a gente profetizando a palavra, e não como papagaio de igreja, porque eu vi fulano fazer, eu vou fazer também. Não, é o que eu leio, o Espírito revela dentro do meu espírito, o Espírito Santo está guardado dentro do meu espírito, e eu profetizo, e essa palavra que sai do fundo do meu espírito é que tem valor no mundo espiritual. Não é só aquilo que eu ouvi e vira um repeteco. É a palavra que eu leio aqui, o Espírito Santo revela aqui, eu profetizo aqui, essa palavra que tem efeito, e essa palavra que não vai voltar vazia, e essa palavra que Deus vai mudar as coisas, e essa palavra que Deus vai agir, vai operar, vai abrir o mar de novo, e nós vamos passar. Glória a Deus. E só vamos vencer através da palavra, não tem outro jeito de vencer. Só profetizando a palavra que está dentro do meu espírito, correndo dentro das minhas veias, essa palavra que eu vou profetizar, que não vai voltar vazia. Aleluia, Jesus. Então eles pensavam, ainda já passaram o mar, você já foi batizado. Só que você pensa ainda que os problemas que você está enfrentando, você vai resolver com reclamação. E nós temos que tirar essa mentalidade. Problema não se resolve reclamando. Problema não se resolve murmurando. É orando, é buscando a Deus, é declarando a palavra. Aleluia. Então chegou em Mara, daqui a pouco começa a reclamar esse Moisés. E vira rebelde, depois tudo é culpa do líder. Faltou água, quem não deu água foi Deus, o Moisés também não tinha água. Mas tudo é culpa do líder, tudo é culpa de alguém. Não é o jeito que eu fui criado, que eu preciso mudar, é porque eu pratico pecados e eu estou sendo oprimido por causa do meu pecado. Não, sempre é os outros. O cara está no pecado danado e a culpa é dos outros, porque o negócio não vai para frente. Ah, mas eu dou dízimo, eu dou oferta, você pode dar tudo. Mas se você não parar de murmurar, de reclamar, não funciona, você vai cair duro e no deserto. Vai perder seu dinheiro. As coisas de Deus funcionam com princípio, não é com invenção humana. Como é que Deus abençoa o murmurador, que ele pensa que o problema só se resolve murmurando, só se resolve reclamando ou contando para os outros. Aí ele acha mais um. Aí pronto, aí que o negócio vira uma derrota. Então nós precisamos tirar a murmuração da nossa boca, a reclamação. Eu sei que o negócio é difícil, tem dia que é muito difícil mesmo, mas eu não posso, porque a murmuração vai trazendo incredulidade. E a incredulidade me faz pensar que eu estou no deserto, só que eu nunca mais vou sair desse lugar. Eu estou no deserto, Deus não pode transformar essa água aqui amarga. A incredulidade toma o meu espírito e eu não acredito mais que Deus pode fazer nada quando eu enfrentar um problema. Eu só acredito em murmurar, porque agora eu estou incrédulo. Eu estou longe da palavra, longe do Espírito, longe de tudo. Eu me afastei, agora eu fiquei incrédulo. Aí eu não acredito mais que Deus pode fazer um milagre no deserto. Eu acredito que o mais fácil é murmurar, então eu vou murmurar, e aí eu não vou sair do deserto. Não vou ter uma experiência nova com Deus, não vou ter um avivamento. Porque agora eu só acredito que essa porta só vai se abrir se eu murmurar. Se eu dobrar o meu joelho, fazer um jejum, eu não acredito mais nisso, porque eu estou incrédulo. E aí eles estão ali naquela reclamação, Deus mostra um lenho, uma árvore para Moisés, Moisés pega um galinho, joga lá na água, a água se torna doce. Eles podem beber. Ele sobe mais um pouquinho, lá no versículo 26, e diz: se ouvides atento à voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos,
e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardar os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois o Senhor te sara. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água. Era esperar mais um pouquinho, era profetizar, era crer em Deus, não deixar a incredulidade tomar conta, porque o que você precisa está mais perto do que você imagina. Vamos trocar de lado, vamos para o lado de profetizar a palavra. Vamos deixar de ser murmurador, porque aquilo que você precisa, no versículo 27, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Deus quer nos levar para fontes superiores. Aleluia. Deus quer nos levar para lugares das palmeiras, lugar de descanso. Mas, se a gente continuar reclamando e desconfiando de Deus, não vai acontecer nada. Se a gente não guardar versículos bíblicos na nossa mente, no nosso espírito, as revelações que Deus vai dando para a gente, todo dia dando uma olhada lá, na hora que vier a luta, a gente já tem um versículo, a gente já tem uma palavra profética, Deus revela uma palavra profética, não vai acontecer nada. Nós vamos ficar no deserto. Então Deus, Ele quer que a gente troque de lado. Deus quer que a gente comece a agir como Moisés. O Moisés aqui no versículo Êxodo 16. Não, 16, do Moisés, o Bruno. O 14 e 13. Será que é isso? Isso, 14 e 13. E aí nós vamos. Irmãos, o que acontece é isso. O povo de Israel, antes de passar pelo mar, ele já tinha uma característica. Eles já tinham as coisas no psicológico deles. Eles já tinham uma marca. Qual era a marca? De um povo murmurador, um povo reclamão, chorão. Nós queremos voltar lá no Egito, tinha sepulcro, a gente queria morrer lá. Então eles já tinham a marca de falar só em morte, só em coisa passada. Saíram, o mar se abriu, simboliza o batismo. Nós somos batizados. Passamos pelas águas, o dia do nosso batismo, aquela festa, maravilha, coisa gloriosa, e continuamos reclamando e murmurando. Como eles fizeram também, foram punidos por isso. Nós já passamos pelo batismo, continuamos murmurando, continuamos reclamando. E eles queriam servir a Deus, mas do jeito dele. Vamos servir a Deus, mas vamos servir reclamando, vamos servir murmurando. Eles tinham essa característica, não se limparam disso, não se livraram disso, desse espírito, dessa mornidão. Passaram pelas águas e continuaram enfrentando o problema, murmurando. Ao ponto, eles queriam servir a Deus, lá no 32, caminharam alguns desertos, Deus fazendo milagre, não tinha comida, Deus deu a comida, tirou a água da pedra. Lá no 32, se você acha pouco, eles queriam servir a Deus, mas também queriam ter um bezerro de ouro. Queria continuar servindo a Deus na idolatria. Aí lá no 32 faz um bezerro de ouro. Nós queremos servir o Senhor, mas nós queremos servir do nosso jeito, com o nosso pensamento, nosso psicológico está assim, ó. Nós viemos do Egito, atravessamos, batizamos, mas não mudamos nada. Ainda queremos servir a Deus com idolatria, fazer um bezerro. No versículo 14, Deus quer que a gente imite aqui o Moisés. Versículo 14 e 11. Disseram Moisés: será que não havia sepulcro lá no Egito, nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é o que te dissemos? No Egito deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos haver servir os egípcios do que morremos no deserto. Moisés, que já tinha sido ministrado por Deus, você que já foi ministrado por Deus, você vai fazer igual a Moisés. Sabe o que você vai fazer? O povo naquele alvoroço, nós queremos voltar. O povo está falando em morte. O povo está falando em derrota. O povo está falando que não vai dar. Moisés olha para aquele povo e fala assim: calma, gente. Deus vai dar o livramento. Fica quieto. Aprende a ficar quieto. Tem situação que você tem que ficar quieto. E orar a Deus, falar com Deus. Quando você fica quieto, você sai de cena, Deus entra em cena. Aleluia. Deus já resolveu o seu problema, mas fica quieto. Deus quer ensinar você primeiro a ficar quieto, deixar de ser um murmurador, um reclamador. Deus quer curar nossa alma doente. Então ele diz assim, ó, no 13: Moisés, porém, respondeu ao povo:
Não temais, fica quieto, aquietai-vos, vede hoje o livramento que o Senhor vos dará, porque os egípcios que vede hoje nunca mais tornareis a ver, e o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O que você deve ministrar por murmurador é isso, fica quieto, fica em paz, sai dessa correria frenética, sai desse desespero. Você é crente, baixando desesperados. Você acha que a vida cristã, você nunca vai passar por nada, você nunca vai ter dificuldade, você nunca vai ter luta. Você é crente, até não está dando certo, a partir do momento que não deu mais certo, a partir do momento que sua conta zerou, pronto, aí a tristeza tomou conta. Aí eu fui no banco, tinha 18 centavos, estava no vermelho, entrei em depressão. O Paulo já dizia o seguinte: já estou acostumado com isso, eu sei ter dinheiro, eu também sei não ter. Tem dia que tem dinheiro na conta, tem dia que não tem, mas a minha fé continua a mesma. A vida não é só aqui na terra, não. A vida não é só isso, é comer e beber, não. Ainda tem mais coisa para a gente fazer. Fica tranquilo, fica em paz. Em todas essas coisas eu estou experimentado. Deus quer a gente vivendo o plano dele. A gente vive um tempo que nem todo dia a gente tem dinheiro. Então, se você for entrar em depressão porque não tem o dinheiro, e é claro que você vai agir com sabedoria com o dinheiro, né? Se você gastar mais do que você ganha, aí, né? O negócio fica meio esquisito, até para orar. Então, Moisés disse: gente, fica quieto, Deus vai dar o livramento. Esse é o espírito que Deus quer para mim e para você. Não é reclamando, não é murmurando, descontente com a própria vida. Eu só quero morrer, se eu morresse, para mim hoje a morte seria o melhor caminho, para mim hoje a morte seria a solução. E depende do jeito que morre, não é do jeito que morre, como morre não é solução. Então, irmão, precisamos tirar esse espírito, esse demônio, esse hormônio, essa carne, não sei o que é, mas precisamos tirar a murmuração da nossa boca. Nossa boca precisa se transformar em salmo, doutrinas, né? Coisas que edificam. No versículo 1 Samuel 1:17 e 18. Então respondeu Eli e disse: vá em paz. E disse ela: achei a tua... Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ana vai para o templo, tem um entreveiro com Eli, ela ora baixinho, Eli pensa que ela está embriagada, que ela tomou vinho, ela prova para ele que não está, e aquele entreveiro entre os dois. Quando ele entendeu, ele falou o que para ela? Vai em paz, o Senhor teu Deus conceda a sua petição. Ana veio para casa, teve um relacionamento com Elcana e teve seu filho. Houve liberação espiritual naquele lugar. Houve entreveiro. Mas sabe que o Elcana disse para ela, o sacerdote: vai em paz. O teu Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E resolveu o problema dela. Sabe o que Deus quer você falando, saindo da sua boca? Fica quieto. Deus vai dar o livramento. Deus vai agir. Deus vai operar sem pânico, sem desespero, sem medo. Deus quer a gente nesse espírito. Deus quer a gente ministrando isso para os murmuradores. Fica quieto. Né? Fica quieto. Quando você fica quieto, você sai de cena, Deus entra em cena. Aleluia. Deus vai resolver o problema. Creia, acredite. Você está no deserto, aí não tem água, Deus vai dar água. Fica quieto. Ele vai levar você para fontes superiores. Você vai beber de umas outras águas e você vai ter um descanso. Deus vai levar você lá para as palmeiras. Fica tranquilo, fica quieto. Aí surge outro problema, não tem comida. Fica quieto, Deus abriu o céu. Aí vai cair um pão granulado, não é do seu jeito, não é do jeito que você quer. Não tem o sabor que você pensa que tem, mas tudo de Deus é o melhor. É esquisito no começo, mas depois fica melhor. Fica quieto, vai ter o seu maná, vai chegar na sua casa. Aí não tem água? Tá bom, vamos se encontrar lá na rocha. Fica lá em cima da rocha, lá na rocha você vai tocar, vai falar com a rocha, vai ter água, você vai beber a água no deserto. Deus vai dar o livramento. Não perca a esperança. Eu estou de um jeito aqui que se eu estiver no deserto não acredito mais em nada. Tudo tem que acontecer para mim, tudo bem, e a vida não é assim.
Nem todo dia as coisas acontecem do jeito que a gente gosta, o plano não sai do jeito que a gente sai. A gente planeja, né? Provérbios 16:1, a gente faz plano, mas a confirmação vem da boca do Senhor. É Deus que confirma os planos, não é a gente. Verdade. A gente planeja e mostra para Deus e ora, mas quem dá a resposta é o Senhor. Aleluia. Amém?